Pelo bem do império, pelo bem do imperador e de seu povo, qualquer ameaça deve ser destruída. Este é o único propósito da existência da Guarda Imperial. Devido à guerra sem fim causada pela falta de recursos, a Terra continuou a ser dilacerada, o que fez com que a humanidade fosse forçada a ir para outros planetas. A vida na Terra chegou ao fim como resultado de uma invasão de seres alienígenas. Mas a parte sobrevivente da humanidade continuou a vagar pela vastidão do espaço, e finalmente, depois de muitos anos vagando, encontrou um planeta semelhante à Terra. A humanidade decidiu chamá-la de Novus, que significa novo lar, e enviou mensagens através do espaço para outros sobreviventes, dando as coordenadas do novo lar. E assim, espalhadas pela galáxia, as pessoas começaram a se reunir em Novus. Esta era a Federação Belato, um território livre para humanos e outras espécies. O Império de Acrétios, que tem um poderoso exército de soldados robóticos. A Santa Aliança de Cora é uma nação religiosa com uma energia poderosa e fortaleza mental. Os recursos de Novos também não eram ilimitados, e foi por isso que a humanidade começou a se preparar para a guerra novamente. Eles lutaram pela monopolização dos recursos. No laboratório de máquinas do Império de Acretius, o comandante da Guarda Imperial, Haile Castoria, tendo chamado outro lutador, disse ao jovem estagiário que ele não teve sorte com seu parceiro. Mas ele precisa mostrar à sua majestade tudo o que é capaz. Então não deve esquecer. Esta é uma etapa extremamente importante do treinamento. O estagiário Luca respondeu que ainda precisamos ver quem teve o azar aqui. O comandante, sorrindo, comentou que era melhor corresponder às suas expectativas. Enquanto vestia sua armadura, Luca pensou que deveria pelo menos ser capaz de bloquear ou desviar de todas as balas, uma habilidade necessária para alguém que queria se juntar oficialmente à Guarda Imperial. Ele passou por todo o treinamento de simulação de emergência. Ele é um recruta da Guarda Imperial com o mais profundo conhecimento do espaço, graças aos seus sentidos e ao procedimento de aprimoramento da percepção ao qual foi submetido. Os oponentes de Luke eram 5 homens-bomba usando equipamentos cibernéticos baratos. A luta com eles não deveria ter durado mais do que 10 segundos. Luke avançou contra o inimigo e eles imediatamente abriram fogo. Esta era uma boa oportunidade para impressionar o imperador. Ele era obrigado a se destacar. A única questão era como fazer isso. Luke nunca tinha tentado nada parecido antes, mas ele tinha que lidar com isso. Tive que extrapolar meus sentimentos ao máximo. Sua espada se movia com um movimento praticado e afiado. Luke se superou, escapou do fogo e destruiu seus oponentes, o que definitivamente deve aumentar seu valor como guerreiro. Haile ficou satisfeito, pois não achava que Luke usaria o controle de trajetória de projéteis, já que essa habilidade não estava no currículo. Luke admitiu que simplesmente copiou o homem que estava ao seu lado. E o comandante explicou que esse cara era de uma família famosa e provavelmente havia treinado nisso antes. Mas era diferente de pessoas como Luca. Haile disse ao menino que gostava dele e que era por isso que queria lhe dar um presente. Luca sentiu algo afiado tocar seu olho e sangue escorreu por sua bochecha. O comandante riu e entregou-lhe o presente prometido. Ele ficou satisfeito que o sujeito nem sequer vacilou. Tendo perdido um olho, ele também devia ter aprimorado bem seu treinamento de resistência à dor. Luke olhou para o olho mecânico que Haile lhe dera e agradeceu. Ele ainda queria remover aquele olho para instalar olhos com função de previsão de trajetória. Então Eli foi até ele para falar com Luca. Ele se desculpou pela rapidez. Haile ficou encantado com a performance incrível de Luca e respondeu que, se o jovem mestre tinha vindo para trocar elogios, então ele tinha vindo ao lugar errado. Ele podia dizer apenas pela aura de Ilay que estava olhando para um representante dos nobres aristocratas da família Karfik. Logicamente falando, não era benéfico se opor a um representante de sangue nobre. Talvez a inveja estivesse desempenhando um papel nele. Mas ele tinha que dizer a Ilay que estava muito cansado. No entanto, ele entregou uma pílula a Luke. Ele explicou que veio para lhe dar isso, esse medicamento diminui um pouco a sensibilidade e ele poderá descansar melhor. Luca recusou, mas Ilay ressaltou que ele não conseguiria treinar direito amanhã se não descansasse o suficiente, e que ele mesmo deveria saber que apenas a força mental não o levaria muito longe. Luca viu que esse comprimido para dormir era diferente dos que são feitos nas ruas. Disse ao jovem que ele também tinha se saído bem e que estava apenas copiando-o. Ele disse modestamente que tem olhos de combate mecânicos, então não é difícil para ele calcular trajetórias.
e seu trabalho é muito mais impressionante, considerando que ele o fez por puro instinto. É por isso que o comandante destacou Luca e até lhe deu um olho mecânico às suas próprias custas. Luca pensou sombriamente que ele, um plebeu, estava longe de ser capaz de se comparar a aristocratas magníficos como Iley. Ele tem que agarrar qualquer oportunidade, já que está na base da hierarquia. Luca disse em voz alta que Iley havia passado na seleção de forma justa, mas havia muitos nobres que o haviam reprovado, mas ele estava disposto a apostar dinheiro que eles pagariam pelos resultados que precisavam. Eli respondeu que não havia nenhuma evidência para isso, mas parecia-lhe que esse era o caso. Caras como ele, sem qualquer apoio, nunca falhariam no procedimento de cultivo avançado de soldados, porque para eles, a única maneira de chegar lá era avançar com suas próprias forças. Luca não esperava que o aristocrata lhe contasse sobre as imperfeições da nobreza, mas o que exatamente esse cara quer transmitir a ele? Enquanto isso, Ilei estendeu a mão para Luca e afirmou que acredita que somente pessoas como ele são dignas de chegar ao topo e que está torcendo por ele. Os meninos apertaram as mãos, e Lucas disse que tudo isso era pelo bem do Império. Sua história é apenas uma saga da vida de um garoto que foi criado como uma ferramenta militar. Um instrumento militar do Império Despótico de Acrécio. Um império baseado no planeta Novus, semelhante à Terra, dividido entre três poderes: a Livre Federação Belato, o Império de Acrétios e a Sagrada Aliança de Cora. Luke e Ailey estavam praticando tiro no campo de tiro imperial. Ambos apresentaram excelentes resultados. Luke terminou de atirar e se aproximou do alvo para examinar seu progresso. Todos os seus golpes foram na cabeça. As balas caíram com bastante densidade. Ailey elogiou seu camarada por conseguir acertar todos os bonecos bem na cabeça. Aparentemente, Lucas se acostumou com o olho direito que foi transplantado nele. Mas será justo ser bom atirador quando ele é especialista em combate corpo a corpo? Luke respondeu que um membro da guarda deve ser bom com qualquer tipo de arma. E além disso, ele não quer ouvir elogios de alguém que acerta o mesmo ponto em todas as tacadas. Ao que Iley respondeu rindo que essa é sua especialidade. Luca comentou que se ele fosse tão despreocupado, certamente o superaria nos tiros. Ao que Eli respondeu que ficaria feliz com isso. O Império precisa de pessoas como Luke. O valor das habilidades e do talento é gradualmente corroído no Império. E, enquanto uma pessoa tem status e dinheiro, qualquer fraqueza se torna um presente. Mas se plebeus naturalmente talentosos como Luca de repente começarem a fazer um nome para si mesmos, as pessoas finalmente começarão a distinguir entre os verdadeiramente talentosos e os sem talento. Luca disse a Ilei que suas palavras soavam como uma crítica aos fundamentos do Império e que se ele relatasse isso à administração, eles não deixariam passar tão facilmente, mesmo que ele fosse Carfica. Ele respondeu que se Luca fosse capaz de tal coisa, ele não teria lhe contado tão facilmente. Ele tinha certeza de que Luca era uma boa pessoa. No entanto, ele agradece a Luca pela preocupação. 2 anos depois, alguns eventos aconteceram no terceiro prédio de treinamento. Haley anunciou que Luca e Eli liderariam os times no treinamento de hoje. O comandante se dirigiu a todos os recrutas e disse que se alguém tivesse algum problema com isso, deveria sair da sala. Não havia nenhuma, e Haley continuou seus estudos de acordo com seu plano. Eles chegaram ao local onde os Korits haviam se estabelecido ilegalmente, e o treinamento que estava por vir era para testar as habilidades dos recrutas em campo. Haley ordenou que nenhum prisioneiro fosse feito e que todos os Koritas fossem mortos. Eli estava animado com sua primeira missão de verdade, e Luca perguntou se ele já havia matado pessoas durante o treinamento. O camarada respondeu que desta vez eram as forças militares externas, a Federação Belato, a Aliança Sagrada de Cora e até mesmo o Império de Acrétios, todos originários de Terráqueos. Lucas aconselhou Ileus a não ceder às emoções. Ele não acha que os guardas veteranos estão aqui para protegê-los, acha? Era uma legião totalmente mecânica. Esses guardas poderiam matá-los facilmente se tentassem salvar a vida de alguém. E não há lugar na Guarda Imperial para aqueles que não sabem seu lugar. Todos os outros habitantes de Novos são apenas insetos irritantes para o Império. Eles foram ensinados isso e cada um deles quer usar e enganar o Império para ganho pessoal. Foi isso que lhes ensinaram. Acontece que os Korites nem sequer estavam armados, e esta missão deveria ter terminado sem incidentes. Durante a batalha, Luke descobriu uma criança chorando perto de uma rocha. Ele sentou-se em um tronco carbonizado e chamou por sua mãe.
Ele estava tão assustado que não conseguia nem se mover. Era uma unidade não combatente que não ofereceria resistência alguma. Lucas lembrou-se da ordem do comandante de que não deveriam fazer prisioneiros. Então ele não deveria ter hesitado, porque eram pragas que estavam consumindo as reservas do Império. Luke sacou sua espada e disse à criança para fingir que estava morta para que pudesse sobreviver. Ele pensou que não deveria ter feito isso. Se o Estado-Maior descobrisse suas ações, qualquer coisa poderia acontecer com ele. O pensamento de voltar e acabar com a criança passou pela mente de Luca. De repente, um clarão brilhante apareceu no lugar onde ele estava. Luke se virou e viu a figura de Riley na torre alta. Luke não sabia há quanto tempo ele estava ali. Luca tentou se acalmar porque Eli não contaria o que viu, contanto que ninguém mais visse sua última ação. Ele decidiu que precisava ficar de olho em Eli. De repente, um guerreiro Corite apareceu diante dele e exigiu que os acritianos deixassem aquele território. Provavelmente foi ele quem causou a explosão na torre. Se ele pode causar uma explosão sem nenhuma arma, então ele é, sem dúvida, um usuário da força. Luke viu uma figura descendo da torre em chamas. A força por trás disso disse que esta não era uma base militar, mas simplesmente um assentamento, e que eles mataram pessoas que estavam apenas tentando sobreviver ali. Luke não sabia se o capitão sabia disso. Eli, que havia caído nas pedras, disse a Luca que ele havia sido descuidado e não tinha desculpa. E Luca pensou que tudo isso havia acontecido porque ele havia hesitado. Ele já havia passado por muitas dificuldades sobre como lidar com os detentores da força. Ele tinha que expiar seu erro a qualquer custo. Então decidiu lidar com ele pessoalmente e ordenou que os outros se dispersassem e retornassem à base. Agora, o portador do poder e Luke estavam de frente um para o outro, prontos para lutar. Aquele que detinha o poder estava pronto para usar suas habilidades mágicas e perguntou para onde estava indo? Luke percebeu que o homem havia assumido o papel de isca para que seus aliados pudessem escapar. Mas para usar o poder, o homem tinha que seguir uma certa ordem de ações. No caso do seu oponente, são os seus sinais de mão. Enquanto ele puder ver essas rachaduras no espaço, ele poderá resistir às explosões. Luca teria preferido uma batalha de atrito, mas não tinha escolha. Mesmo que seu corpo estivesse danificado por manobras tão rápidas, ele tinha que atacá-lo enquanto podia. Luke correu para o ataque. Ele tinha certeza de que o inimigo não escaparia dele. Ele já estava próximo do portador do poder. A fenda espacial arrancou metade da armadura da cabeça de Luca. Aquele com o poder, vendo seu rosto, murmurou confuso que ele era, ao que parece, apenas uma criança. Naquele exato momento, uma lança foi cravada em seu estômago. Aquele com o poder caiu de costas. Luca entendeu que se continuasse a pressão, seria a morte para ele. Os coritianos são fanáticos cujas crenças estão além da compreensão humana. Mas por que ele não podia matá-lo? Luca se recompôs, porque durante uma luta você não pode deixar suas emoções te consumirem. Ele pensava que tudo isso era pelo bem do Império, pelo bem do Imperador e de seu povo. Então era necessário destruir qualquer ameaça. Esse é o único propósito da existência da Guarda Imperial. E então Luke ouviu gritos de socorro. Luca e Riley estavam na sala de recuperação do hospital acreano. Eli, deitado em uma solução especial, perguntou a Luca se ele havia sentido a linha entre a vida e a morte. Luke respondeu que ele deveria falar por si mesmo, já que foi ele quem quase morreu na missão. Com pelos, ele disse que teria novos braços e pernas, e que mudanças ele tinha, ao que Luca respondeu que suas costas estavam danificadas, e ele encomendou um conjunto de ossos de titânio e pele artificial. De qualquer forma, dentro de 2 anos, ele iria renovar completamente seu corpo. Ele sugeriu que Hayley sabia que o portador da força estaria lá. Luca respondeu que o comandante não havia contado nada a eles porque queria testá-los. E se os guardas nem sequer se moveram para ajudar, isso significava que eles poderiam ter lidado com a situação sozinhos, já que no final não houve perdas de qualquer maneira. Pareceu estranho para Riley que ele e o outro cadete, que também teve a cabeça arrancada à força, de alguma forma sobreviveram. Era estranho demais para ser uma simples coincidência. Luca disse pensativamente que talvez aquele cara não quisesse matá-los. Ele se lembrou da expressão confusa do portador da força quando viu o rosto de Luke. Mas ele acreditava que poupar sua vida foi um erro. Já que ele já era um guerreiro e um soldado, essa misericórdia inútil foi a razão pela qual os Corites continuaram a morrer. De repente, Eli perguntou a Luca por que ele fazia vista grossa para aquela criança dos Coritas.
Lucas se virou e disse ao seu companheiro que estava farto de conversa fiada. Será que ele realmente havia mudado de linguagem? Ele acrescentou que foi um lamentável mal-entendido e que não aconteceria novamente. Os cadetes haviam completado 2 dos 4 anos de treinamento na Guarda Imperial. E agora um novo grupo de jovens cadetes havia chegado. Então, o comandante esperava que eles servissem de modelos para eles. Ele destacou especialmente Luca e Illy, que alcançaram os melhores resultados. Eles poderiam até se tornar centuriões se continuassem a trabalhar da mesma maneira para o benefício do Império e de seus cidadãos. A Guarda Imperial é organizada de forma bastante simples. São 1000 guardas, divididos em 10 centenas, cada um liderado por um centurião. Cadetes como Luca, após a substituição completa de seu corpo por um mecânico, são nomeados centuriões do 10º século, que é a patente mais baixa. Lucas pensou com esperança que se ele pudesse se tornar um centurião do 10º século, ele poderia realizar muito no futuro. O treinamento dos cadetes continuou com intensidade ainda maior. Luca percebeu que Illy ficou mais forte com seu novo braço. Ele já conquistou 124 vitórias em 124 rounds. Ele disse que esperava vencer esta também. E Luca observou que se os novos componentes pudessem garantir a vitória tão facilmente, então não haveria necessidade de treinamento. Illy disse a Luke que ele ficou ainda mais forte depois que o comandante lhe contou sobre os centuriões, e parecia que o desejo de se tornar um havia se estabelecido firmemente em sua cabeça. Luke respondeu que se tivesse sucesso na Guarda Imperial, seria requisitado em todos os lugares. Ao que Illy observou que ele já havia alcançado níveis em que suas origens não importavam. Por que não relaxar? Luca disse que, diferentemente dele, não tem para onde voltar. Então continua subindo com todas as suas forças. Lucas se virou para Illy e disse que ele também era talentoso, mas que lhe faltava motivação. Então por que ele entrou para o serviço? O jovem respondeu que queria ser um cientista, um arqueólogo, para estudar civilizações antigas esquecidas. Mas a arqueologia é proibida no Império, especialmente em civilizações antigas. E além disso, membros de sua família eram frequentemente generais. Ele simplesmente não teria permissão para seguir outro caminho. Luca percebeu que seu amigo estava triste por não poder fazer o que gostava. Ele era muito mimado. Em suas favelas, as pessoas sonhavam em viver pelo menos mais um dia. Muitos estavam felizes por terem algo para comer hoje. Eli sabia que ele diria isso, pois estava apenas compartilhando algo confidencial com um amigo. E Luca respondeu que isso poderia ser interpretado como uma crítica aos fundamentos do Império, e que seria o fim dele se alguém o denunciasse. Ele respondeu que tinha certeza de que Luca não faria isso, pois ele também guardava seu segredo. Lucas exclamou que hesitou porque o inimigo estava desarmado, mesmo que não tivesse intervindo, teria terminado o trabalho. Ele é leal ao imperador e ao império porque eles reconheceram seu talento. Os inimigos do império são seus inimigos. Então ele acrescentou que ele, Idai, não era exceção. Ele acusou seu amigo de mentir. Se sua lealdade ao Império fosse realmente além da mera lealdade, ele já teria tentado convencê-lo. Ele aconselhou Luca a não se esforçar tanto. Luca pensou que Eli morreria se continuasse a se comportar daquele jeito. Os cadetes foram enviados em uma missão de reconhecimento de 3º ano para uma terra neutra desabitada. Era um lugar misterioso que respondia com uma onda de energia mesmo depois de milhões de anos. Eli ficou muito feliz e disse a Luke que havia civilizações que exploravam as estrelas antes do surgimento da humanidade. Era simplesmente incrível. Luke pensou, irritado, que já havia estabelecido limites, mas Illy continuou a desrespeitá-los. Ele lembrou a Illy que eles não poderiam relaxar ali porque estavam em uma missão de reconhecimento e se encontrassem alguém, haveria uma briga. Illy respondeu descuidadamente que, de qualquer forma, os guardas ainda os ajudariam. O presente existe graças ao passado, e esses vestígios nos permitirão olhar para o futuro. Claude Ramones, um cadete da Guarda Imperial, disse que, se você pensar dessa maneira, poderá entender por que tantas pessoas se interessam por história. Luca pensou que a família de Claude talvez não fosse tão distinta quanto a de Carfica, mas ainda assim era respeitada, e Claude recorreu a Luca. Ele perguntou ao jovem se ele estava namorando alguém. Se ele não tem uma companheira, ele gostaria de apresentá-lo à sua irmã mais nova, e não importa se ele é órfão ou aristocrata, porque ele ocupa uma posição honrosa. Claude pediu para Luca pensar sobre isso, porque sua irmã era muito bonita. De repente, Luca sentiu uma resposta biológica.
e ordenou que o grupo de Ileus fornecesse cobertura na retaguarda enquanto ele e Claude permaneciam na frente. Alguém estava se aproximando deles. No ar eles viram um cubo transparente girando. Então os cadetes viram o paladino Corite. Ele atacou o grupo com sua lança e Claude conseguiu gritar para os lutadores fugirem. Luke viu a lança do paladino atingir Claude. Essa forte bronca estava se aproximando. A lança mortal do paladino se movia com grande velocidade. Luke só notou seu traço atmosférico. Ele imaginou o rosto de Claude, que há apenas um minuto havia prometido apresentá-lo à sua irmãzinha. Lucas só conseguiu ver um vislumbre da lança, e a parte superior do corpo de Claude já havia desaparecido. O olho mecânico de Luke apresentou um erro. Ele não conseguiu calcular a trajetória da lança. Mas de repente alguém abriu fogo furioso contra o paladino. Eles correram para ajudar Luca e pediram para que ele se recompusesse e não ficasse ali parado como uma coluna. Ele estava correndo para ajudar e ele estava certo. Mesmo que Luca tente escapar, ele não vai sair dali. Só há uma maneira de resolver essa situação. Ele deve lutar até que os reforços da Guarda Imperial cheguem. Eles só precisam de cerca de 20 segundos para que os guardas cheguem. O paladino estava bem na frente dele. Ele já estava preparando sua lança para um ataque. Luca viu a ponta da espada avançando em sua direção. Aqueles 20 segundos pareceram muito longos para ele. Luke fixou seu olhar na mão do paladino. Ele sentiu um golpe forte e se preparou para a morte. Luca pensou que nunca sobreviveria à luta contra o monstro por 20 segundos inteiros. E então ouviu alguém chamá-lo e dizer que ele parecia um porco, que percebeu que estava sendo levado para o matadouro. Ele imaginou o rosto do comandante que disse que não se pode virar as costas para o inimigo enquanto o inimigo estiver brandindo sua espada. Ele deve fazer o mesmo. Não há lugar para fracos na Guarda Imperial. Antes que o paladino pudesse atacar, Luke avançou. Ele decidiu atacar primeiro. A ajuda já estava muito próxima. Luke se aproximou do oponente e congelou em posição de luta. Ele não conseguia mais usar o braço, mas ele conseguia bloquear a lança. Luke sabia que precisava se preparar para o próximo ataque. O monstro estava pronto para acabar com o cadete. O paladino decidiu abordar Luke. No último momento, Luca percebeu que ele não era o alvo. Lucas relatou isso a Elias. O paladino se aproximou com grande velocidade. Ele já estava muito perto. Luca olhou para aquela máquina de matar com os olhos arregalados. O paladino balançou sua arma, mas de repente um guerreiro desconhecido em armadura apareceu entre eles. Usando o motor a jato embutido em seus sapatos, ele se aproximou do paladino. Luke viu o estranho correr em direção ao monstro. Ele agarrou o paladino pela cabeça. Ele apontou a arma para sua armadura e atirou várias vezes. Houve uma explosão monstruosa e um flash iluminou tudo ao redor em vermelho. Depois de alguns segundos, tudo ficou quieto. Através da névoa, Luke viu a figura de um homem de armadura à sua frente. Ele foi salvo. Luke viu a figura quase imóvel do paladino atrás de seu salvador. Ele estava em um estado lamentável. O vidro do capacete estava quebrado, mas ele ainda estava vivo. O paladino, apoiado em sua espada, aproximou-se do guerreiro imperial. Ele se virou para encará-lo e esperou calmamente. Luke viu como ambos os oponentes estavam prontos para destruir um ao outro. De um lado estava um guarda imperial, portando o brasão da Legião do Império, e a cavaleira sagrada Cora, a usuária da força. Quem será mais forte? Ambos os guerreiros eram tão rápidos que Luke não conseguia nem seguir suas armas com os próprios olhos. Esta era uma luta de nível da Guarda Imperial. Lucas orou a Deus para que o guarda vencesse. O ataque do guarda foi realmente rápido como um raio, e ele conseguiu agarrar o cavaleiro Cora pela cabeça. Ele desferiu um golpe monstruoso no paladino. O cavaleiro cambaleou. Luke se lembrou da lança do paladino. Ocorreu-lhe que a Guarda Imperial não tinha ideia da velocidade e do poder da lança que Luke sentiu em sua própria pele, e, portanto, dificilmente seria capaz de reagir corretamente. E se a guarda morresse, todos permaneceriam com ele. A mão do paladino parou a espada da Guarda Imperial. Luke percebeu que haveria uma explosão. Foi tão forte que derrubou o jovem no chão, arrancando seus membros. Luke pensou que a cavaleira Cora, obviamente, havia sobrevivido, e agora tudo estava perdido. Ele ouviu alguém se aproximar dele e elogiá-lo pelo trabalho bem feito. O guarda disse que foi capaz de derrotar o cavaleiro graças a ele. Então perguntou a Luke onde ele se feriu e o cadete respondeu que se feriu quando tentou desviar do corte de força. O guarda disse que ajudaria Luke a retornar à base. Luke abriu os olhos e viu um guarda usando a armadura da Legião totalmente mecânica que o Império fornece à Guarda Imperial.
Ela substitui todas as partes vulneráveis do corpo que são inúteis em combate, permitindo que uma pessoa se torne uma arma completa. Todo cadete sonha em entrar para uma legião, pois é uma evidência de que ele é um guarda completo do Império. Entretanto, esse guarda não tinha cabeça, e Luca não conseguia entender se ele era um homem ou uma máquina, pois ele estava vivo mesmo sem cérebro. O guarda disse lentamente que seu cérebro havia sumido e gritou descontroladamente. Luke pensou amargamente que durante todo esse tempo ele estava se esforçando para se tornar um monstro. Ele não sabia se conseguiria esperar por ajuda. Seu corpo tremia, ele estava com frio. Esta era a última visão de sua vida. Luca ouviu a voz de Riley perguntando se ele ainda estava vivo ou não. O jovem ficou feliz que seu amigo sobreviveu, embora ele não estivesse em sua melhor forma. Ele relatou que todos, exceto os dois, estavam mortos, e perguntou se os ferimentos de Luca eram graves, ao que ele respondeu que estava morrendo. Luke disse ao amigo que aquilo que ele esperou a vida toda agora estava bem debaixo do seu nariz. A aliança entre Cora e Belato é muito próxima. O que ele quer não pode ser obtido no Império. Ele aconselhou Riley a ir embora, porque os reforços chegariam em breve, e se eles se cruzassem, tudo o que ele teria que fazer era retornar ao Império. Ele tem uma família nobre e rica o suficiente para apoiá-lo em todos os momentos. E ele sempre brilha mais quando fala sobre seus sonhos. Luke desejava de todo o coração que seu amigo vivesse do jeito que ele queria. Ele tocou cuidadosamente a mão de Luke. Ele disse ao amigo que, a julgar pelo seu comportamento, ele realmente estava indo para o outro mundo. Ele nunca conseguiria viver em paz se deixasse Luca morrer daquele jeito. Logo eles ouviram o som de motores de transporte no ar que haviam chegado para ajudar. Luca olhou o catálogo de produtos cibernéticos, sentado em um banco macio. Ele percebeu que estava olhando para as peças e de repente se aproximou de Luca por trás. Eli poderia recomendar o F-24 Reus ao seu amigo. Com seu curto período de adaptação, ele poderia voltar à ação mais rápido e é muito melhor do que o que ele está usando atualmente. Luke pediu para Eli parar de aparecer do nada e assustá-lo. Após retornar ao Império e passar por reabilitação, Luca foi convocado para interrogatório no departamento. Eles queriam saber o que havia acontecido lá, que 3 cadetes e um supervisor da Guarda Imperial haviam morrido. Um incidente chamado de encontro com a Paladina Cora. A princípio, Luca pensou que foi chamado porque iriam investigar o caso a fundo. Mas o motivo foi outro. Para onde foram enviados, encontraram algum artefato. Riley disse ao amigo que agora todos estavam discutindo sobre quem deveria ficar com o objeto e Luca decidiu que o cubo flutuante que ele viu era a razão de tudo. Luke perguntou a Eli quem havia pegado o artefato. E ele respondeu que eles haviam designado uma equipe especificamente equipada para fins de pesquisa. Se a Santa Aliança se recusar a entregar este lugar e o artefato, um grande massacre começará. Se o Império declarar guerra à Aliança, Belato se beneficiará simplesmente por vê-los lutar. Por isso, eles costumam tentar se limitar a confrontos menores para que ninguém seja prejudicado pelas perdas. E Luca disse que não se interessa muito pela questão política, apenas segue ordens diretas. É assim que um verdadeiro guarda deve ser. Quando relatou que o guarda decapitado continuava a se mover, o capitão concluiu que era um fenômeno fantasma causado por sinais residuais. Mas é improvável que esse tenha sido o caso, porque ele respondeu conscientemente às palavras de Luca após a morte. Isso definitivamente não é um fenômeno fantasma. Lucas tinha muitas perguntas sem resposta. No entanto, ele não é tão estúpido a ponto de tentar entender o que os altos escalões se recusam a responder. Na imensidão do campo de treinamento, há um lugar que não combina muito com a atmosfera da guarda. Este é um quarto de hóspedes, projetado para reuniões familiares e amigáveis com cadetes. Como era órfão, Luca nunca tinha estado aqui antes e não esperava que alguém quisesse conhecê-lo. Foi Lily Ramones, irmã de Claude, quem veio vê-lo. Talvez ela quisesse perguntar a ele sobre a morte do irmão porque ele era o líder do esquadrão? Entretanto, Lily imediatamente disse que não veio para isso, pois no dia em que seu irmão decidiu se tornar um membro da Guarda Imperial, sua família estava pronta para tal notícia. Ela veio até Luca especificamente porque seu irmão falava muito sobre ele, considerando-o o amigo mais talentoso entre os outros cadetes. Ele perguntou se ela queria conhecê-lo. Luca lembrou a garota de suas origens, mas ela respondeu que a iniciativa era dela, que ela só teria que resolver algumas formalidades. Ela parecia interessada em um relacionamento com Luca, e o garoto perguntou por que ele, e Lily, por sua vez,
Perguntou se o pedido de morte de seu irmão não era um motivo bom o suficiente para ele. Luca só vai se beneficiar com isso, e muitos caras vão invejá-lo. Luca concordou com a garota, porque não havia absolutamente nenhuma razão para recusá-la. Porque para alguém como ele conseguir uma noiva de ouro de sangue nobre é uma chance em 1 milhão. E ele sempre buscou sucesso nesta vida. E um casamento com uma aristocrata só o deixaria mais perto de seu objetivo. O que mais você poderia desejar? Porém, tudo parecia muito simples e por isso Luca era atormentado por dúvidas. Ele se levantou do assento e disse a Lily que tinha que recusar. Depois disso, ele se despediu da garota e foi embora. Mas Luca considerava Ilay, que tinha tudo, um idiota por sonhar em sair do Império, que saberia que ele próprio seria tão estúpido a ponto de tomar uma decisão baseada em suas dúvidas. Ele tinha certeza de que Lily interpretaria isso como um insulto a um aristocrata. Lily alcançou o rapaz e agarrou sua mão. Ela admitiu que estava apressando as coisas demais e sugeriu começar o relacionamento com uma simples amizade. Luca se libertou e disse que esse não era o problema, e Lily prometeu voltar até ele. Luke, olhando para a figura da garota se afastando, percebeu que não seria fácil se livrar dela. O treinamento de cadetes continuou no Imperial Sparring Grounds. O instrutor de luta da Guarda Imperial, Keenan, nunca pensou que Luke viria até ele. O jovem disse que veio aprender suas habilidades com o instrutor. E Keenan respondeu que, quanto à luta, ele o ajudaria facilmente, embora Luca já saiba muito. Não importa quantos cadetes você liste, dificilmente há um único que seja mais forte do que ele. Luca respondeu que não lhe bastava ser considerado o melhor cadete do curso. O instrutor Keenan, embora forte, não era tão despótico quanto os outros instrutores. Ao contrário dos outros instrutores e guardas, ele usa um aprimoramento medíocre em combate. É 10 vezes mais fraco comparado ao que Luca está usando atualmente, e a única coisa que ele está perdendo agora é que seu corpo inteiro não é costurado. Então, ele é simplesmente mais fraco. Mas se Luca não conseguia vencer nem mesmo contra ele, então ele não tinha chance contra alguém como o Paladino Cor. Então Luca agradeceu ao instrutor por lhe dar a oportunidade de praticar. Keenan imediatamente sugeriu que Luke atacasse. O instrutor perguntou ao cadete se ele queria experimentar o novo equipamento. Luca decidiu pular em Keenan, encurtando a distância e finalizando tudo com um golpe rápido. Ele tinha certeza de que a vitória seria sua, mas de repente sentiu uma desagradável sensação de voo livre. Luke caiu, mas decidiu que isso não o impediria. A luta continuou, com o cadete usando todas as suas habilidades para derrotar Keenan. No entanto, ele foi jogado para trás com tanta força que quicou pela arena como uma bola. Ele estava deitado de costas e não entendia o que estava acontecendo. O instrutor se aproximou lentamente de Luca e disse que ele não só havia julgado mal seu oponente, mas também havia se distraído com alguma coisa durante a luta. Keenan perguntou ao cadete por que ele estava tão impaciente. Luke pensou que o primeiro ataque do parasita atingiria Keenan no queixo. Entretanto, assim que ele tocou a mão, seu corpo se inclinou para trás como se ele tivesse perdido o controle. Ou, para ser mais preciso, a energia cinética que ele transmitiu a Keenan foi redirecionada de volta, sacudindo-o. Keenan explicou ao cadete que esse era seu método pessoal de autodefesa. Luke pediu ao instrutor que lhe ensinasse esse método. Keenan alertou que sempre há um preço a pagar por um atalho, e perguntou o que ele havia aprendido com aquela luta. E o garoto respondeu que se sentia como se tivesse sido enfeitiçado. Seu corpo começou a se mover sozinho, sem obedecer. Keenan afirmou que era chamado de estilo de luta arcade, e Luca perguntou surpreso ao instrutor se não era esse o estilo que os bandidos normalmente usavam. O que ele viu foi tão impressionante que ele até mesmo implementaria isso no programa de treinamento militar. Keenan respondeu que eles tinham investigado, mas que o arcade tinha 3 falhas significativas. Luke sugeriu que poderia ser um efeito colateral na forma de uma concussão. Keenan concordou com o palpite de Luca e acrescentou que havia algo mais que ele provavelmente não entenderia agora. Ao que o cadete afirmou que se ele ficasse mais forte com isso, então tais riscos seriam justificados. O instrutor afirmou que não cabia a ele decidir. Ele já era um ativo do Império. Ele tinha noção de quanto dinheiro estava sendo investido neles. O treinamento no estilo de luta arcade inevitavelmente deixará efeitos colaterais em seu cérebro. Ele pode jurar que vai parar de usá-lo quando isso acontecer? Luke sabia que Keenan saberia se ele contasse uma mentira. Então ele disse que não podia xingar, mas tentaria não usar esse tipo de palavrão.
E o instrutor respondeu que gostava da honestidade de Luca. Naquele exato momento, o jovem voou para trás vários metros do golpe de Keenan, que lhe disse para sempre esperar por um ataque. Assim, ele estaria sempre pronto para qualquer situação. Ele disse que gosta de quem aprende rápido. Eli perguntou a Luca se ele dormia. O jovem respondeu que estava apenas ocupado, pois estava praticando com Keenan todos os dias durante um mês. Na verdade, ele não lhe ensina nada. Ele quer que ele observe e descubra tudo sozinho. O estilo de luta Arcade é muito diferente de tudo o que Luca já treinou, já que a maioria das técnicas de luta são baseadas no aprendizado de movimentos e no aprimoramento deles, enquanto o Arcade extrai da pessoa o que ela já tem dentro. Este é um tipo de algoritmo de combate superior que usa todas as técnicas do arsenal de um lutador para produzir o método de confronto mais eficaz em uma situação específica em questão de segundos. Em outras palavras, treinamento cerebral. Luca perguntou a Iley como foi sua nova missão e ele respondeu que estava entediado e que lhe disseram para se livrar de um androide defeituoso. Ele observou que todas as missões atuais eram brincadeira de criança, e Luca sugeriu que, aparentemente, a Aliança Cora estava sendo cautelosa por causa do último incidente, o que provavelmente era o motivo pelo qual o centurião-chefe estava sempre na instalação. Iley disse a Luke que ouviu de pessoas próximas que, se o próprio centurião-chefe estivesse se envolvendo, isso significava que uma rebelião estava sendo planejada, nada menos. Ele não sabe os detalhes, mas definitivamente há um grupo de conspiradores. Luca estava confuso. Uma guerra com a Aliança estava chegando e alguns idiotas estavam planejando uma guerra civil? Ele respondeu que se ele culpasse todos os problemas internos à idiotice, então ele também era parte do problema. Luke empurrou Ailey bruscamente contra a parede e levantou a mão para golpear. Ele lhe disse com raiva que poderia ignorar o fato de que queria deixar o Império, mas se ele pretendia se tornar um inimigo, não deixaria as coisas daquele jeito. Ele lembrou que ele também havia passado no teste de aptidão da Guarda Imperial. Tais comentários não eram menos importantes para o Império. Ele pediu para Luke se acalmar. Luca pediu ao amigo que parasse de tirar conclusões que pudessem ser mal interpretadas. Ele não queria ver seu nome na lista de traidores. E Eli observou que só poderia dizer isso a ele. Ele pediu mais uma vez para Luca relaxar e prometeu lhe oferecer algo saboroso no fim de semana. Luca respondeu que já tinha planos e, além disso, estava farto da tagarelice de Iley. Luke não sabia quanto tempo fazia desde que estivera no setor inferior de Acrétios. Mas para alguém como ele, que veio das favelas, a cena era bastante familiar. Ele disse a Keenan, que o acompanhava, que quando se tornou cadete, não pensava que voltaria ao setor inferior. Ele não queria respirar o mesmo ar que essa escória. Luca não acreditava que o instrutor o arrastaria até ali quando anunciou seus planos. O ar do setor inferior está poluído. A cidade, a energia térmica do magma, localizada diretamente abaixo dela, e todos os resíduos e excesso de calor vão para o setor inferior. No passado, Luca respirou esse ar por um bom tempo e sentiu que tinha que sair, ou ele continuaria sendo um perdedor pelo resto de sua vida. O instrutor disse a Luke para segui-lo. Eles entraram em um mercado negro, e Keenan disse que crianças curiosas raramente saíam vivas, então Luca deveria ficar quieto, já que era sua primeira vez ali. O instrutor Keenan tinha bastante conhecimento sobre o setor inferior. Alguém que havia sido guarda imperial por décadas, conhecia o lugar melhor do que Luke, e era engraçado. Keenan havia lhe dito para usar pernas protéticas mais simples nesta viagem, e não se sabia o que ele tinha em mente. Então, o instrutor pediu para Luca se preparar. Eles foram bloqueados por 2 seguranças, e Keenan disse que gostaria de falar com o dono do estabelecimento. Os guardas perguntaram se ele conhecia o chefe Aleph, e Keenan respondeu que não o conhecia muito bem, mas queria vê-lo. Um dos guardas apontou uma arma para ele e xingou violentamente. Keenan o derrubou e a bala que ele disparou atingiu a calçada. Luca colocou o segundo guarda no asfalto e ordenou que ninguém se movesse. Keenan repetiu seu pedido para se encontrar com Aleph. Quando os bandidos foram embora, Luca perguntou ao instrutor o que Keenan teria feito se ele não tivesse conseguido resgatá-los. E ele respondeu que teria procurado outra maneira. Luke perguntou que tipo de lugar era esse. O instrutor respondeu que este era o lugar mais quente de todo o Império, o Coliseu. Aleph os recebeu em seu escritório, iluminado por luz vermelha. Era um homem gordo, de óculos e muitos anéis nos dedos. Keenan apontou para Luke
e pediu a Aleph para colocar o garoto na arena. Ele garantiu ao chefe que não exigiria indenização mesmo que o sujeito morresse ali. E Luca agora entendia por que o instrutor havia lhe dito para se equipar de forma mais simples. Aleph segurou a ponta do cigarro entre os dedos indicador e médio. Então, com um movimento rápido, ele jogou-o no rosto de Keenan. O mestre desviou e Luca pegou a ponta do cigarro com a mão. Aleph se virou para Keenan e disse que estava fazendo alguma confusão, que eles não os deixaram entrar porque iriam realizar seus desejos. Era só que seria mais fácil se livrar dos cadáveres dali. Luca tinha certeza de que o bandido estava blefando. Se não tivesse a intenção de falar com eles, já teria dado a ordem de atirar em seus guardas. 3 bandidos já estão com as cabeças apontadas para armas e mais 2 guardas armados estão do lado de fora. Luca fez um plano de ação. Primeiro ele tinha que virar a mesa em que Aleph estava sentado. Então ele deve lidar com 2 guardas. Assuma o controle das armas deles e faça o chefe deles refém. Atire nos bandidos que vêm ajudar atrás da porta. Mantenha os sobreviventes na mira. Quando a simulação de ações foi concluída na cabeça de Luca, Keenan perguntou a Aleph o que aconteceu com o dono anterior. Ele ficou surpreso por conhecer Tora, que morreu após ser pego em uma luta armada. E Keenan afirmou confiantemente que foi Aleph quem matou Tora e tomou o poder sobre o Coliseu. O instrutor acrescentou que eles eram amigos, mas não culpa Aleph por nada. Afinal, ele mesmo matou seu antecessor por uma questão de poder. Para as ruas, essa é a ordem natural das coisas. O homem gordo colocou o cano da arma na cabeça de Keenan e perguntou como ele sabia de tudo isso. O instrutor pediu para Aleph se acalmar se ele não quisesse acabar como Tora. O chefe voltou para sua cadeira e respirou fundo. Ele perguntou a Keenan, então ele só precisava de um lugar na arena para um nanico como Luca, que mesmo tendo braços e pernas de modelo não combatente e um corpo que ainda é orgânico, ele seria esmagado em uma panqueca em questão de segundos. Em princípio, ele está pronto para encaixá-lo na agenda, mas Keenan deve lhe oferecer algo em troca. Ao que o instrutor afirmou que sabe onde Tora escondeu seu cofre, e também sabe que Aleph tem o olho do antigo dono do Coliseu. Aleph ficou mais uma vez surpreso que Keenan soubesse de tais detalhes e perguntou quem ele realmente era. O mestre respondeu que ele era apenas uma relíquia do passado. Não valia a pena se preocupar com ele. Aleph ofereceu a ele um assento VIP, bebidas e garotas. Mas o instrutor só concordou com bebidas, porque o garoto não precisava de nenhum tratamento especial. Aleph só precisava colocá-lo contra seus melhores lutadores. Luca olhou para Keenan com respeito e inveja, que estava no controle total da situação sem levantar um dedo. Ele tinha algo que faltava a Luca. Eles foram levados para a sala de espera do Coliseu e informados que as lutas começariam em 2 horas, para que Luca pudesse se aquecer enquanto isso. Luca estava curioso para saber o que havia naquele cofre da Torá que fez o comportamento de Aleph mudar tão abruptamente. E Keenan disse ao jovem que havia um tesouro escondido lá que poderia mudar a vida de Aleph. Luca perguntou ao instrutor o que ele faria se tivesse que lutar. E ele respondeu que lhe contaria sobre isso depois que vencesse na arena. Keenan pegou um tablet e mostrou um retrato do rival de Luca, Gabriel, apelidado de Punho de Aço. O Coliseu estava cheio de idiotas dispostos a enfiar equipamentos ilegais em si mesmo que isso reduzisse sua expectativa de vida. Este provavelmente era um daqueles que não se importava nem um pouco com seu próprio futuro. Mas no estado em que Luca estava, ele poderia morrer com um golpe de um cara tão grande. Keenan lembrou Luke do que ele lhe ensinou e perguntou: qual é a base do estilo de luta arcade? Lucas respondeu que a atitude era esta: contentar-se com o que você tem. Ele acrescentou que estar contente com algo é perder. E Keenan exclamou que a água não perde. Ela apenas muda de forma. Há um potencial real nele. Ele está sendo observado desde que desviou balas em um teste sem o equipamento que calcula a trajetória. E, embora tenha ficado extremamente surpreso por ele ter pedido para ser treinado, como uma pessoa talentosa, ele veio ao lugar certo. Lucas respondeu que havia muitos elogios infundados em seu discurso. Keenan observou que esta ainda pode ser a última conversa deles. Luca entrou na arena pelas arquibancadas e os espectadores indignados jogaram lixo nele, porque ele ousou desafiar o próprio Punho de Aço Gabriel. Eles duvidavam que esse garoto voltasse para casa hoje. O público lhe deu o apelido de Good Boy. A multidão não conseguia descobrir quem havia trazido aquela coisa vazia até ali. Luca pensou em como o lado negro de uma pessoa sempre tem sede do sangue de alguém.
E foram justamente esses desejos que o trouxeram a essa arena. Eles não se importariam de ver seus membros serem arrancados ou seu rosto desfigurado. Finalmente, Luke sentiu que estava de volta em casa. Luke não conseguia se lembrar da última vez que se permitiu ser tratado como uma criança. Apenas 2 vezes por mês, os imperiais apareciam em seu fosso com rações de comida. Mas o diretor do orfanato frequentemente vendia metade delas para encher seus próprios bolsos. E a fome era uma ocorrência comum para os órfãos. Mas mesmo quando tinha que passar fome, Luca não parava de treinar. Ele lia livros dos quais caía poeira. Depois ele passou a levantar pedaços de ferro como treinamento físico. Lucas, em resposta às repreensões de seus companheiros, disse que a fome poderia ser saciada pela força. Ele entendia bem como esse mundo funciona. Somente os fortes ficam com tudo, e os fracos se contentam com o que resta. As crianças continuavam dizendo que ele era tão inferior quanto os outros, e que se tivesse algum potencial inato, teria sido colocado em um orfanato para superdotados. Mas quem se importa com as reclamações do perdedor? Aos 12 anos, Luca passou com sucesso no teste de aptidão e foi incluído na lista de potenciais recrutas da Guarda Imperial. E aos 15, foi oficialmente aceito nas fileiras de recrutas. Seus companheiros só podiam sonhar com sua vida. Durante o longo período de seu estágio, ele conseguiu se esquecer completamente deste lugar. Luca pensou que nunca mais voltaria aqui. Enquanto isso, Gabriel entrou na arena e foi recebido com fúria pelas arquibancadas. Ele olhou para Luca com desdém e perguntou se ele realmente estava sendo colocado contra aquele pirralho. Aleph provavelmente havia fumado algo forte antes, embora isso não fizesse diferença para ele, contanto que estivesse sendo pago. Luca estudou seu oponente cuidadosamente. Não só ele tinha uma variedade de porcarias de diferentes fabricantes, mas não havia equilíbrio na estrutura. Sua coluna estava até curvada pela sobrecarga, e a parte da carne que constantemente entra em contato com o metal estava claramente inflamada. Mas apesar de tudo isso, ele era excepcionalmente forte e seu corpo foi modificado com apenas um propósito: ser mais poderoso. Gabriel se aproximou de Luke e falou insultuosamente sobre ele. Luca respondeu que depois da luta de hoje ele definitivamente precisaria de um servo, porque ele o deixaria aleijado. Um punho de ferro insultado exclamou que ele iria bater em Luca até que ele implorasse para servi-lo. O comentarista da luta anunciou no microfone que uma mini-versão do mundo Die and Die estava começando. Os espectadores se perguntavam se o Good Boy seria esmagado ou se eles testemunhariam seu triunfo. O show matador começou. Luca percebeu que o corpo de seu oponente era feito inteiramente de construções de combate, enquanto suas próteses estavam longe de estarem prontas para o combate. Se ele errar um único golpe, ele morrerá instantaneamente. Gabriel avançou, poderoso como um martelo a vapor. Se Luca tivesse equipamento normal, ele já teria quebrado a cabeça desse monstro há muito tempo. Os oponentes se enfrentaram em combate corpo a corpo, mas Luca entendeu que não conseguiria se esquivar por muito tempo na arena compacta. Todos os ataques do inimigo eram letais, e o dele quase não causou dano a Gabriel. A plateia estava com um punho de ferro e gritava coisas desagradáveis para Luca. Luca entendeu por que Keenan o trouxe aqui. Desejar algo que ele não tem agora não vai ajudar. Nenhuma quantidade de súplicas fará uma arma cair do céu. E não importa quão insignificante seja sua força, Luca deve lidar com o que tem. Keenan tirou suas próteses, mas deixou seu olho protético. Então, ele originalmente queria que Gabriel superasse o adversário, não em força. O estilo de luta arcade é baseado no uso do dado em seu potencial máximo. Os punhos de Gabriel são como canhões destrutivos, e os leves tremores na altura dos ombros são o sinal de gatilho, enquanto sua visão é cilíndrica, e o comprimento de seus braços limita o alcance da destruição. Tudo isso aumenta significativamente o tempo de destruição, em comparação com a mesma arma de fogo, e a trajetória é óbvia. Lucas se lembrou das palavras do instrutor sobre ele já dominar o estilo arcade, graças ao seu próprio talento. Ele pediu que ele mostrasse seu potencial. A multidão estava ficando nervosa aos poucos e perguntando a Gabriel por que ele simplesmente não jogava esse cara na arena toda. Lucas sentiu sua concentração chegar ao limite. Era tão boa que ele conseguia prever completamente os ataques do oponente. Ele se lembrou do movimento de Keenan e se perguntou se poderia fazer o mesmo com Gabriel. Luke usou o poder do oponente a seu favor, redirecionando-o. Gabriel se viu no ar. Agora Luke entendia como Keenan o via naquela época.
Punho de Aço rapidamente se levantou e declarou que seus truques não funcionariam com ele. Agora Lucas duvidava muito disso. Mesmo que lhe falte força pura, ele compensa isso com outra coisa. O corpo de Gabriel perdeu o suporte. Os espectadores não conseguiam acreditar no que viam, pois esperavam que Luke já tivesse terminado. Mas ele pretendia continuar escalando até que suas palavras se tornassem indistinguíveis. Gabriel foi deixado na arena como uma carcaça disforme. Luca pensou que se fosse uma batalha real no campo, com muitas variáveis, ele dificilmente conseguiria se concentrar tão bem. Mas somente porque era um ambiente definido e estável, ele poderia se dar ao luxo de se concentrar em prever os movimentos do inimigo. Luke foi forçado a admitir que Keenan era um ótimo professor. E Keenan, ao encontrá-lo no corredor do Coliseu, elogiou-o por seu bom trabalho. Luke disse ao mestre que percebeu que aceitar a realidade não significava derrota. Keenan entregou-lhe os chips de pagamento e Luca perguntou se eles realmente iriam pagar por essa luta. O instrutor respondeu que aquelas eram as contas do hospital de Gabriel e que ele deveria lhe dar o dinheiro, que às vezes era bom ser generoso. E Luca respondeu que ele nunca quis ser um benfeitor, apenas um guerreiro e um soldado. O mestre ressaltou a Lucas que ele era bastante ingênuo em termos de construção de relacionamentos interpessoais. A gentileza em questão não é caridade, mas um investimento. É melhor construir uma imagem para o futuro para poder se beneficiar dela. Assim como, por exemplo, ele justificou seu investimento na Torá hoje. Ele não deve esquecer que aproveitar o ambiente também é uma característica de um bom soldado. Luca estava profundamente enganado sobre Keenan. Ele pensava que o instrutor estava lhe ensinando porque estava impressionado com seu talento e sentia uma alma gêmea nele, já que ambos vinham de baixo. Mas esse era um julgamento superficial. Keenan iria justificar seu investimento nele. Além disso, de tal forma que ele não poderá recusar. Na clínica onde Gabriel estava hospedado após a batalha, o médico lhe disse que os parâmetros de seu corpo eram incompatíveis com este equipamento cibernético. O gasto de forças em tais quantidades poderia causar paralisia e muitos outros problemas. Ele recomendou a substituição do modelo corporal pelo Zionic Lindell número 9. Gabriel respondeu que o modelo mais novo estava além de suas possibilidades, que outros caras estavam satisfeitos com um modelo mais simples ou que ele queria roubá-lo completamente. O médico objetou e respondeu que essas pessoas dificilmente instalaram tantas modificações incompatíveis quanto Gabriel. Se ele tivesse prestado um pouco de atenção à compatibilidade, os modelos antigos teriam sido adequados para ele. Punho de Ferro respondeu que era pobre e que estava usando tudo o que podia comprar. Ele pretendia se limitar a apenas novos membros que coubessem em seu orçamento, mas o médico disse que isso era impossível. Seus fundos seriam suficientes apenas para próteses boas, mas não para próteses de combate. Nesse momento, Luca entrou na sala. Ele expressou sua alegria ao ver que Gabriel estava tão enérgico como sempre. Punho de Ferro ficou furioso e prometeu matá-lo. Luca se inclinou sobre o lutador e o lembrou que havia avisado antes da batalha que deixaria Gabriel aleijado. Luke lembrou-se das palavras de seu mentor e pensou que instintivamente começou a zombar do homem doente. Ele contatou o médico, que mencionou um novo modelo. Luca mostrou-lhe os chips de pagamento e perguntou se seriam suficientes para pagar a consulta. E o médico respondeu afirmativamente. Quando Gabriel perguntou o que ele estava fazendo, Luca respondeu que estava pagando suas contas. Ele simplesmente sentiu vontade. Gabriel perguntou seu nome e ele respondeu que seu nome era Luca. O lutador emocionado lhe disse que se ele precisasse de alguma coisa, bastaria dizer e ele pagaria a dívida. No salão de treinamento de Acritia, Luca e Ilay estavam treinando. Ele perdeu e perguntou ao seu companheiro se foi o instrutor Keenan quem lhe ensinou o estilo de luta arcade. Luca não negou, e ele exclamou que ele geralmente era usado por todos os tipos de bandidos. Mas Luca respondeu que Keenan havia planejado muitas coisas para ele. Ilay foi forçado a admitir que não podia mais competir com ele em uma luta de socos. E Luca respondeu que ele era o único estagiário que não evitaria lutar com ele. E ele mesmo achava que a experiência no Coliseu lhe mostrou claramente que suas ideias sobre luta estavam fundamentalmente erradas. Ele percebeu que seu amigo estava muito feliz com a vida hoje e pediu a Luca que o ajudasse. Eles foram até o quartel de treinamento da Guarda Imperial e visitaram o quarto de hóspedes. Acontece que Eli havia marcado um encontro com Lily para Luca. Ele explicou que suas famílias estavam em bons termos
e ele não podia recusar. Lily olhou nos olhos de Luke e perguntou por que ele a estava evitando, mesmo ela tendo enviado pedidos suficientes para visitá-lo. O jovem respondeu que era porque não estava interessado, e esperava que Lily interpretasse isso como uma recusa. Eli pediu para Luca ser gentil, mas Luca disse para ele ficar quieto porque a situação estava deixando-o irritado. A menina perguntou por que ele não gostava tanto dela, e Luca respondeu que não tinha tempo para conhecer mulheres, diferente delas. Não tinha para onde voltar se fosse repentinamente expulso. Lily exclamou que nesse caso se aproximar dela só lhe traria benefícios, mas Luca respondeu que ela não entendia nada. Se ele confiar no poder aristocrático dela, ele pode perder tudo a qualquer momento, ao capricho dela. Ele prefere o poder que obtém do seu próprio trabalho. É estranho ouvir isso de alguém que é muito próximo dos aristocratas. Ele se comunica com Ilay porque é em quem ele pode confiar suas costas na batalha. Ele é um amigo. O poder da família Karfik não tem nada a ver com isso. Lily percebeu que Luca nem estava lhe dando uma chance. Luke se levantou do seu assento e disse à garota que esperava que eles nunca mais se vissem. Eli o alcançou e perguntou por que ele tratava Lily tão cruelmente. Luca explicou ao amigo que ela teria continuado a se apegar a ele se ele tivesse sido gentil com ela. E Ilay perguntou se ele realmente não gostava de Lily. Ele poderia pelo menos ter ido a alguns encontros. Luca respondeu que o problema era que ele não via razão para o interesse dela. Ela só queria se aproximar de um plebeu por causa das últimas palavras de Claude. E ele achava que Lily estava aprontando alguma. Ele ficou surpreso que Luca estava com medo, pois não entendia os motivos. Ele deveria ir com calma. Luca disse ao amigo que ele mesmo gosta dessa garota, pois é evidente pelo seu olhar, suspiros e sua atividade crescente, Arcase abre os olhos para muitas coisas. Ele não está interessado nisso, e se gosta de Lily, deixe-o deixar de lado preocupações desnecessárias e agir em seus próprios interesses. Ilay parou confuso e olhou para Luca. Ele sussurrou que isso era impossível para ele. Luke meditou, permanecendo calmo apesar de tudo. Ele perguntou a Keenan o que ele faria se uma briga acontecesse no escritório do chefe do Coliseu. E o instrutor prometeu contar a ele sobre isso se ele vencesse. Havia bandidos armados dentro e fora do escritório naquele momento. E Luca ainda não conseguia descobrir como sair de lá ileso e sem armas. Ele perguntou ao instrutor o que faria, e ele respondeu que a primeira coisa que provavelmente faria seria se esconder debaixo da mesa. Luke se opôs a Keenan e afirmou que Aleph e seus guardas estavam armados, e que se eles se escondessem, poderiam perder a chance de atacar. Keenan sugeriu que Luca teria visto isso como uma oportunidade de eliminá-los, mesmo que tivesse levado alguns tiros, e Luca perguntou: e se ele não estivesse lá ou tivesse decidido fugir? Keenan disse confiantemente que definitivamente tentaria fazer Aleph de refém e pegar sua arma, considerando o quão agressivamente Luca treina. Ele já imaginou como Luca lidaria com cada um deles. Mas ele deve saber que mesmo se o fizer refém, ambos serão simplesmente baleados. Lá embaixo, os chefes mudam num estalar de dedos, ele simplesmente lhes dará uma oportunidade conveniente para trocar o líder. Claro que, assim que voltassem sua atenção para Luke, ele lidaria com eles e escaparia com ele pela passagem secreta. Luke pensou com admiração que Keenan não apenas havia previsto suas ações, mas também havia encontrado uma maneira de recuar. O alcance de seus pensamentos era realmente incompreensível. O instrutor acrescentou que, traduzido de uma língua que não é mais falada, Arcase significa olhar penetrante. Arcase usa todas as capacidades do cérebro para expandir a percepção. Lucas se perguntou: então o problema não é que levar o processo de pensamento ao limite produz efeitos colaterais? O problema é que se ele vestir a Legião, o Arcade ficará indisponível para ele. E Keenan respondeu que Luke é muito inteligente e que ele achava que precisaria de pelo menos mais alguns meses para descobrir como lidar com isso. Luke sabia que quando se tornasse um guarda imperial, ele receberia a Legião, uma armadura toda de metal criada com a melhor tecnologia do Império, que ninguém poderia usar o tempo todo. Essa tecnologia conecta uma ampla gama de sinais cerebrais a um processador especial que fornece transmissão, ao mesmo tempo em que usa todos os recursos do cérebro, o que significa que simplesmente não há recursos restantes no cérebro para o Arcase. Keenan deliberadamente escondeu isso dele, sabendo sua reação de antemão. E se ele soubesse que seria inútil na Legião, ele não teria perdido tempo aprendendo a técnica.
Luca agradeceu ao instrutor pelas aulas e disse que era só isso. O instrutor disse a Luke, com tristeza na voz, que ele poderia retornar se mudasse de ideia. Já se passaram 3 meses. O centurião-chefe Haley estava um pouco ocupado, então não teve tempo de se encontrar com os estagiários. Luca ficou em pé diante do comandante e pensou que era por causa da rebelião. Como ele lhe contou, ele relatou que todo esse tempo estava treinando sozinho, já que não havia missão para ele. O centurião-chefe assentiu, concordando que de fato fazia muito tempo que ele não recebia uma missão, embora ele fosse bom o suficiente para agir. Correram boatos de que ele costumava praticar com o instrutor Kinon, e Luca finalmente entendeu por que Haley o havia chamado. Talvez os superiores já saibam tudo sobre suas aventuras no setor inferior e sua participação em lutas ilegais. Haley queria ouvir a resposta se ele queria aprender Arcane com Keenan, e Luca respondeu que ele deixou o instrutor. O centurião-chefe disse que o Arcane não é compatível com a Legião, então não é praticado nas fileiras da Guarda Imperial, e aparentemente o próprio Luke percebeu isso. Keenan elimina os incapazes imediatamente, e aqueles que são capazes ficam desapontados ao descobrir que tal treinamento é inútil. E é por isso que Keenan continua sendo o único adepto do Arcane na Guarda Imperial. Luke perguntou diretamente ao comandante. Aparentemente, Haley queria que ele continuasse treinando com ele. Haley respondeu que estava mais interessado em que Luca mantivesse um bom relacionamento com Keenan, e que, para isso, ele deveria continuar seu treinamento. Essa era uma boa desculpa e uma ordem. Luke decidiu que o centurião-chefe suspeitava de algo de Keenan. Mas por que tanta atenção ao soldado aposentado? Luca prometeu cumprir a ordem e continuar treinando o Arcane. E Haley o lembrou que ele estava de olho nele, porque ele era um pássaro que voava alto. Quando Luke retornou, Keenan admitiu que não o esperava tão cedo. No entanto, ele mesmo lhe deu essa oportunidade, e agora não há mais o que falar. Luke pensou que ele não o treinaria, mas Keenan se mostrou bastante complacente. Logo eles estavam de volta à seção inferior do departamento de brinquedos. Lucas se lembrava de ficar pendurado nesses balcões com frequência quando era mais jovem. O dono da loja sugeriu que eles mesmos encontrassem o que queriam, e Keenan disse que levaria todos os brinquedos, mas o dono não ofereceu entrega. Luca não conseguia entender por que o mestre estava comprando todos esses brinquedos. Depois eles foram para o abrigo do setor inferior. O instrutor disse ao punho de ferro para levar a caixa para dentro e fazer uma pausa. Gabriel reclamou com Luca que o havia chamado para fazer uma tarefa tão primitiva. Ele parecia um garoto de recados. Luca lembrou que ele próprio havia se oferecido para ajudar se necessário, e que o vendedor havia se recusado a entregar os brinquedos ali. Então, ele os ajudou muito. Gabriel explicou que queria uma ajuda mais significativa, e Luca respondeu que não precisava de assistência em combate. Ele percebeu que o novo implante espinhal do gigante havia endireitado um pouco seu corpo, o que significava que o dinheiro não havia sido desperdiçado. Gabriel perguntou a Luca quem era o homem que veio com ele. Ele é tão obscuro que nem Aleph queria se envolver com ele. Pelo menos algo deve ser descoberto sobre ele. E Luca aconselhou não se envolver nesse assunto se quisesse que seu crânio permanecesse intacto. Ele pensou que talvez Keenan tivesse crescido neste orfanato. Luca não viu outro motivo para a caridade. As crianças do abrigo ficaram felizes em receber Keenan com seus presentes. Eles agradeceram a ele, a Luca e a Gabriel. Então eles começaram a brigar por presentes, confirmando que o mundo nunca será justo. Então, se você quer alguma coisa, você precisa ficar mais forte. Infelizmente, este mundo não é rico o suficiente para fazer todo mundo feliz. Keenan chamou Luke e pediu que ele falasse. Eles caminharam até a cerca do abrigo e o instrutor disse que às vezes ele desce para o setor inferior. Provavelmente o abrigo não recebe muita coisa, mas a julgar pelo rosto redondo do diretor, ele se sai bem roubando suprimentos. Luca perguntou se ele tinha crescido neste orfanato, mas Keenan disse que já havia se esquecido desses detalhes do passado há muito tempo e que às vezes ele só dava uma olhada nos orfanatos se estivesse por perto. Luke percebeu que nessa forma, Keenan parecia mais um soldado aposentado, um velho guerreiro privado de sua antiga glória, com um sistema nervoso fraco que não é mais capaz de suportar a sobrecarga causada por danos cerebrais massivos. No futuro, ele pode se tornar exatamente o mesmo. Keenan decidiu ir direto ao ponto da conversa. Ele perguntou quem deu a ordem para Luke retornar até ele. Foi o Capitão Haley? Lucas ficou surpreso com essa pergunta direta. Ele ordenou a si mesmo que não olhasse nos olhos de Keenan, porque para ele qualquer farfalhar falso era uma pista.
Luca perguntou ao instrutor o que ele queria dizer. O jovem não conseguia entender como ele sequer entendia que aquela era a ordem do centurião-chefe. Quantas coisas ele já havia revelado? Se Keenan realmente estivesse escondendo algo perigoso, algo tão significativo que o centurião-chefe enviou um espião até ele poderia eliminá-lo ali mesmo e agora. Keenan pediu para Luca se acalmar se ele quisesse viver, porque seria difícil para ele revidar o ataque sem matá-lo. Luke respondeu que era um soldado do Império e que isso era tudo o que ele podia dizer. O instrutor percebeu que Luca sabia tão pouco que nem sabia com quem deveria se juntar. Mas ele não o culpa, porque é natural para um soldado seguir ordens de cima. Ele realmente é o soldado ideal que o Império precisa. Quando ele veio até ele pela primeira vez, ele realmente pensou que fez isso por livre e espontânea vontade? Afinal, quando ele demonstrou uma previsão precisa da trajetória sem nenhum equipamento, finalmente apareceu uma pessoa capaz de estudar o arquétipo. Luke tinha certeza de que ele veio aprender com ele por vontade própria para se tornar mais forte depois daquele incidente com os servos de Kor. Mas isso foi simplesmente um movimento claramente planejado pelos imperiais. Luke se forçou a não acreditar nas palavras de Keenan. Ele havia encontrado um inimigo formidável naquela missão e precisava ficar mais forte. Então, ele passou por todos os instrutores e escolheu o mais adequado. Foi sua decisão pessoal. Keenan suspirou profundamente e disse a Luke que cada pessoa neste mundo é escrava de alguém, quer saibam disso ou não. Claro, está claro para ele que agora está fugindo da verdade, porque ainda é jovem. O instrutor virou as costas e foi embora, dizendo a Luke que ele poderia relatar tudo para Hayley se quisesse. Luke não acreditou nas palavras de Keenan, mas, como ele disse, era o centurião-chefe que queria que ele continuasse estudando o Arcais. Pensamentos voavam pela cabeça do jovem como abelhas em uma colmeia perturbada. Ele não deveria duvidar do Império. Eles só precisavam de sucesso. Ele não deveria ter duvidado, mas mesmo sua sede de sucesso não é sua vontade. Os cadetes treinaram em uma sala de treinamento de simulação. Luke sentou-se no banco, confuso, pensando febrilmente. Ele nunca relatou o que tinha acontecido ao capitão-chefe Hayley. Se tivesse feito isso, teria sido torturado com testes psicológicos para possível infecção por uma ideologia perigosa, e dado o quão confuso ele estava, suas notas teriam sido menores do que antes. E o Império não perdoa aqueles que não compartilham seus interesses. No pior dos casos, eles serão rebaixados do exército para a classe trabalhadora. Keenan devia saber que estava muito hesitante em denunciar, porque se quisesse denunciar, teria que estar preparado para testes psicológicos subsequentes. Para fazer isso, ele precisava se encontrar com Eli. Luca o encontrou no corredor e, jogando um recipiente com uma bebida em suas mãos, disse que Eli estava progredindo muito rápido e respondeu ao amigo que inúmeras derrotas o tornaram mais forte. Ele realmente veio para animar o amigo, mas Luca admitiu que tinha um favor a lhe pedir. Certa vez ele disse que os aristocratas podem pagar por seus lugares, e Ely respondeu que era um segredo bem conhecido, embora mesmo após o treinamento, os incompetentes não seriam capazes de lidar com nada. Luca perguntou como ele passou nos testes psicológicos da seleção. Se ele tem um segredo, ele pede para contar. E Ely avisa ao amigo que esse pedido é muito perigoso. Ele não queria saber por que Luca precisava disso, mas realmente havia um jeito. Ele precisa criar um boneco ideal para as pessoas ao seu redor, enquanto esconde sua verdadeira personalidade lá no fundo. E isso o ajudará a passar no teste psicológico. Há casos de perda de memória em decorrência de um evento traumático, então ele só precisa fazer isso conscientemente. O cérebro humano vive em condições de choques constantes. Se ele continuasse a se comportar como um soldado leal, isso de alguma forma deixaria uma marca em sua personalidade. 2 meses antes da seleção, ele oferecia orações de louvor ao imperador todos os dias assim que acordava, e copiava o comportamento de seu pai. O único problema é que seu verdadeiro eu pode sofrer se ele usar essa técnica por muito tempo. Ele pode até se perder. Luca pensou que se o método fosse realmente tão simples, então ele nem precisaria fingir. Ele continuaria a se comportar como antes, como alguém que sempre tirava a nota mais alta, mesmo em um teste psicológico, ele se tornaria quem era antes de conhecer Keenan e Eli. Ele olhou atentamente para seu amigo e o avisou para ter cuidado. Tudo o que diz respeito a testes psicológicos é extremamente perigoso. Lucas nunca pensou que chegaria o dia em que ouviria algo assim de Eli. Luke foi chamado por Keenan para ir ao setor inferior.
Ele informou que eles tinham uma prática bastante simples hoje. Eles pegaram o elevador até o prédio que os bandidos tinham construído para si. E Luca pensou, olhando para o instrutor, que mesmo depois daquele dia, ele estava lhe ensinando como se nada tivesse acontecido, como se aquela conversa no orfanato nunca tivesse acontecido. Isso deixou Luke um pouco inquieto, e Keenan o avisou que ele tinha 20 segundos para fazer tudo. Keenan apontou para a porta do quarto e ordenou que Luke matasse todos os bandidos que estavam lá dentro. Luke abriu a porta e entrou no quarto. Bem na frente dele estava sentado um enorme guarda de segurança. Ele se levantou do assento e perguntou ao jovem o que ele precisava ali, já que não parecia um visitante. Luca notou que esse idiota imediatamente se aproximou dele com uma arma no bolso. Além dele, havia mais 3 bandidos armados no salão, jogando cartas, e outro, o líder deles. Também havia uma sensação de presença de alguém no banheiro. O guarda sacou uma arma e apontou para Luca. No entanto, ele rapidamente subiu no ar. Os bandidos na mesa de jogo olharam surpresos. Luca pensou calmamente que estava preocupado demais ultimamente e que era hora de desabafar. A pistola do guarda incapacitado girou no ar. Os bandidos na mesa olharam para ele como se estivessem enfeitiçados. Luke assumiu o controle e disparou 3 tiros em rápida sucessão. Então ele finalizou o guarda confuso. O líder conseguiu atirar em Luca, mas errou. O cadete não conseguia nem acreditar que pessoas tão inexperientes ousassem cometer um assassinato. Quando o líder terminou, outro bandido saiu do banheiro e vestiu as calças enquanto andava. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo ali e o que era aquele barulho. Luke apontou uma arma para ele e o aconselhou a fingir que estava morto. O bandido imediatamente caiu no chão e ficou em silêncio, mas Luca teve a sensação de que havia alguém no banheiro. Ele entrou e viu uma garota. Seus olhos assustados olhavam para ele com esperança. Keenan olhou para o relógio e disse que Luke tinha feito isso em 20 segundos. Luca segurou a garota exausta nos braços e o instrutor lhe disse que ele tinha feito um bom trabalho. Luca afirmou que gostaria de acabar com aqueles bastardos, mas Keenan o aconselhou a não se empolgar, pois eles eram convidados ali e qualquer interferência desnecessária poderia perturbar a ordem local. De qualquer forma, este mundo está cheio de pessoas que não têm forças para se proteger. Ele sabe melhor do que ninguém o que geralmente acontece com elas. Luca entendeu que essa garota havia sofrido tal destino por não conseguir lutar. Enquanto ele lutava desesperadamente por força para nunca estar no lugar dela, ele a teria contado entre a ralé que não apreciava as oportunidades fornecidas pelo Império, mas ele sentia repulsa apenas por esse sistema desonesto de organização social. Keenan continuou a liderar Luke para o setor inferior, empurrando-o para a batalha sem nenhuma informação prévia. Ele não fez isso para ensiná-lo a vencer. A lição era descobrir como lidar com a situação em que se encontrava e avaliar as capacidades do oponente. Mas ele precisava ir além, analisar o ambiente e elaborar o plano de ação mais eficaz. Luca e Keenan entraram em uma pequena oficina, onde foram recebidos pela mesma garota que Luca havia salvado. O nome dela era Gilda e Keenan pediu que ela preparasse uma xícara de café para cada um. Luca perguntou ao instrutor qual era a necessidade de ir à oficina de Gilda, e ele perguntou ao jovem se ele não estava orgulhoso de ver o quanto ela estava se esforçando. Luca resgatou a menina das garras dos bandidos e, após ouvir sua história, descobriu que ela havia sido sequestrada e submetida a todos os horrores imagináveis e inimagináveis durante 6 meses. Mas, felizmente, sua mente resistiu e ela conseguiu retornar à vida cotidiana. O motivo do sequestro foi um amigo que estava escondido perto de sua casa, fugindo de uma gangue a quem ele devia dinheiro. Quinon informou a Luca que Gilda era de um orfanato e era muito talentosa em engenharia mecânica. Então, ele decidiu patrocinar sua educação anonimamente. Nesse momento, Gabriel entrou na oficina. Depois de resgatar Gilda, Keenan a apresentou ao Punho de Ferro e eles concordaram em uma parceria mutuamente benéfica, com ela se tornando sua mecânica e ele se tornando seu guarda-costas. Gilda aconselhou Gabriel a não beber álcool devido ao seu frágil sistema nervoso, e Luca concordou com a opinião da garota. Gabriel lhe contou que, afinal, era ele quem estava debruçado sobre a cidade, agitando todos os ninhos de vespas. Os chefes dos Bantas já estavam contra ele, planejando fazer alguma coisa, e se quisessem, ele nem garantiria a segurança de Gilda. Quinon pediu para ele não se preocupar, porque eles não chegariam aqui tão cedo. À pergunta silenciosa de Gilda, o instrutor disse que eles ficariam fora, talvez por alguns meses.
Luca pensou que em breve eles não conseguiriam mais descer para o setor inferior. Ele nem conseguiria vir para cá por vontade própria, porque os guardas não permitiam que os recrutas saíssem da base sozinhos. Esta pode ter sido a última vez que Luke viu Gabriel e Gilda. Ele ficou feliz porque, mesmo depois daqueles acontecimentos terríveis, a menina conseguiu aceitar a realidade e até começou a trabalhar. E Gabriel continuou seu trabalho arriscado em sua área. Lucas se proibiu de sentir pena dessas pessoas, porque não poder voltar ali talvez fosse o melhor resultado em sua situação atual. Depois de retornar à cidade, Lucas foi ao escritório do centurião-chefe. Haley disse que Keenan continua sendo teimoso e que se tornou estagiário bem tarde. Normalmente alguém como ele nem teria essa oportunidade, mas às vezes até o Império tem que concordar com todo tipo de canalha. O capitão admitiu que nem ele entendia completamente que tipo de pessoa era esse Keenan. Quando Haley estava apenas começando, ele já era uma figura-chave na Guarda Imperial. O comandante presumiu que Keenan era especializado em operações secretas e secretas. Haley expressou satisfação pelo fato de Keenan ter desenvolvido confiança em Luca. Ele já havia enviado estagiários para ele antes, mas eles não ficaram muito tempo. Haley reconheceu que Luca era excepcional, mas, ao mesmo tempo, altamente vulnerável a influências negativas e faria um teste psicológico nele. O capitão disse francamente que havia apenas 2 resultados para os recrutas designados para esta missão. Alguns eram eliminados por uma questão de sigilo, enquanto outros eram transferidos diretamente para as fileiras da Guarda Imperial como recompensa. Ele expressou esperança de que Luca tomasse o segundo caminho e o jovem garantiu ao comandante que seguiria as ordens que lhe foram dadas. Luca também expressou esperança de que, se a operação fosse bem-sucedida, o capitão falaria bem dele. Haley prometeu fazer isso se ele mostrasse bons resultados e, se tudo corresse bem, ele até o adotaria. Essa notícia atingiu Lucas profundamente. O centurião-chefe iria incluí-lo em sua família. O nome do centurião-chefe é Haley Castoria, e a família Castoria é uma das mais privilegiadas do Império. Os testes psicológicos ordenados pelo centurião-chefe começaram. O robô percebeu a alegria no rosto de Luca e perguntou o motivo disso. Entretanto, Luca afirmou que isso não era da sua conta e que ele tinha que começar o teste. Haley treinou furiosamente aprimorando seus golpes. Ele deu grande atenção ao combate corpo a corpo. Depois de um treino extenuante, ele tomou um pouco de gel para lubrificar a mão. Luca percebeu que ele parecia ter treinado até suas articulações ficarem completamente desgastadas. Seria esse o Eli que ele conhecia? Eli perguntou ao amigo se ele tinha passado no teste psicológico, e Luca respondeu que tinha passado graças a ele. Mas não entendia o que estava acontecendo com ele. Talvez Eli precisasse de ajuda? O amigo respondeu que ainda não estava pronto para lhe contar tudo, mas que certamente pediria ajuda em breve. Luke respondeu que se ele se sentisse em perigo durante a luta, ele definitivamente o ajudaria, mesmo que tivesse que arriscar sua própria vida. Ele lembrou que em breve contaria tudo a Luke. Luca, é claro, queria saber que tipo de ajuda seu amigo estava pedindo, mas ele não tentou descobrir. Agora que havia passado com sucesso no teste psicológico e conquistado a confiança do centurião-chefe, seu objetivo havia mudado, e ele pretendia se tornar filho da família Castoria. O capitão Haley anunciou aos cadetes que, de agora em diante, eles operariam sob o comando de uma unidade militar especial. Seu objetivo é reprimir os rebeldes que se levantaram contra o Império. As forças rebeldes são compostas por 3 famílias, lideradas pela família Romanes. Luca imediatamente se lembrou de Lily Romanes e entendeu o que Eli queria lhe perguntar. Os cadetes foram imediatamente embarcados no transporte. Luke foi encarregado de liderar o 21º pelotão do Exército de Supressão. Seus subordinados cumprimentaram o comandante do pelotão. O comando designou o estagiário para o cargo de líder de pelotão. E Luca percebeu que eles realmente pretendiam usar a revolta como uma ferramenta de treinamento. O pelotão foi dividido em 2 esquadrões, totalizando 27 homens. Neste esquadrão, seu assistente era o subcomandante de pelotão, Sargento Kodrak. E, dada a inexperiência de Luca, o exército de supressão era composto em sua maioria por veteranos experientes. Cada um deles sabe que é uma ferramenta de treinamento do estagiário, o que significa que dificilmente ficarão felizes com as ordens de um superior em cujas habilidades não confiam. Mas, apesar disso, ele terá que agir como um líder e dar-lhes ordens. Luca tinha 2 escolhas:
A primeira era deixar tudo nas mãos do sargento Kodrak. Mesmo que ele desse uma ordem incompreensível, o sargento resolveria tudo. Essa era a escolha mais óbvia nessa situação. A segunda maneira é declarar que ele é o chefe aqui. Luke decidiu exigir obediência incondicional às suas ordens e punir qualquer desobediência impiedosamente, eliminando a resistência pela raiz com força bruta. O sargento tentou quebrar a cadeia de comando e abordou Luca. Ele foi imediatamente jogado no chão de forma brutal. Luca explicou que não ousava tocar em um oficial superior sem permissão. O sargento Kodrak realmente achava que ele era um idiota por causa da idade? Luca informou aos seus subordinados que ele era do setor inferior, como todos eles, um órfão de um orfanato com índice de 2 dígitos, muito jovem. Mas havia uma diferença enorme entre seus status sociais, porque ele é imensuravelmente superior a todos eles. Eles logo se convencerão e entenderão que ele é o melhor comandante de pelotão que já conheceram. O sargento admitiu seu erro na frente de todos e garantiu ao comandante que seria mais educado dali em diante. Luca notou por si mesmo que o sargento estava se adaptando rapidamente. Ele entendeu imediatamente que seu comandante não estava procurando caminhos fáceis. O exército chegou ao posto avançado perto do forte inimigo. Riley sabia que Luca tinha perdido a paciência e tinha espancado um dos membros do esquadrão. Luca respondeu que simplesmente percebeu que seu assistente iria tratá-lo como uma criança e que os subordinados não apreciariam um comandante se ele fosse legal. Haley enfrentou os estagiários e disse que pularia as formalidades e iria direto ao ponto. O capitão relatou que os rebeldes haviam se estabelecido nos santuários da civilização, e a fortaleza mágica estava agora sob seu controle total. A área é limitada por uma barreira. Ela é em forma de domo e extremamente densa, servindo como uma espécie de proteção. E torres mágicas também foram avistadas, prontas para abater qualquer alvo aéreo. Existem 5 dessas torres. A 11ª Brigada Blindada tem a tarefa de destruí-las. O resto do exército deve atacar o inimigo de lados diferentes. As brigadas blindadas estão totalmente vestidas com armaduras mecânicas, e o Império mobilizou muitas forças para reprimir a rebelião. Haley disse que a operação começaria em 14 horas e 10 minutos ou em 1 hora e meia. Luca e Riley foram para um lugar isolado para conversar. Luca antecipou o pedido do amigo por Ramanes e afirmou que talvez eles estivessem próximos dela, mas agora não podiam fazer nada. Se ele defendesse aqueles que eram acusados de traição, nem mesmo sua família o salvaria. Ele não tinha ilusões sobre isso. Mas se tivesse uma chance, ele gostaria de salvar pelo menos Lily. Luca perguntou se ele a amava tanto a ponto de arriscar a vida, e Riley respondeu que ela foi seu primeiro amor, embora agora ele não sinta mais esses sentimentos. Luca pediu para o amigo se recompor. Ele já tinha deixado as palhaçadas de lado antes. Isso já estava passando dos limites. Tentar salvar Lily era incrivelmente perigoso, e ele seria executado na hora se fosse pego fazendo isso. Ele alertou Eli contra a estupidez. A técnica Arcase imediatamente permitiu que Luke reconhecesse a mentira, mas Riley ainda planeja salvar Lily. Ele não sabia se Eli aceitaria ou não, mas pelo bem dele, Lily Ramones tinha que morrer. Luca esperava que isso acontecesse no meio de todo o caos, e que essa garota não cruzasse o caminho de Riley viva. Ele queria isso desesperadamente.